Olá! Hoje a gente vai fundo num tema que está, assim, mudando as regras do jogo. Na ciência e na indústria. O uso da inteligência artificial generativa, a IA, na pesquisa. Isso mexe com universidades, laboratórios e, claro, os departamentos de P&D nas empresas, né? Exato. E para nossa análise, a gente está se baseando num artigo bem interessante do professor Dr. Júlio César, que saiu no LinkedIn. O título é IA generativa na pesquisa. Princípios práticos e estratégias. E é bom notar que ele se baseia num guia maior, né? As diretrizes para o uso ético e responsável da inteligência artificial generativa. Isso. A nossa ideia aqui é fazer uma análise focada, sabe? Quase como dois repórteres destrinchando os pontos-chave para quem já está na área e quer saber como usar isso direito. Ou seja, entender como aplicar a IA de forma eficaz e, muito importante, responsável. Perfeito. O objetivo é esse. Como usar IAG bem na pesquisa hoje. Então, tá, vamos mergulhar nesses princípios práticos que o artigo traz. São 4 aplicações principais para o dia a dia. Vamos começar pela primeira, a parte de gerar ideias. O brainstorming. Exato, o artigo começa por aí. Coloca a IA como uma parceira para ter ideias novas, sabe? Para começar um projeto complexo ou quando você está meio empacado num problema. Parece bom, mas como isso funciona na prática num P&D de empresa, por exemplo? Onde o tempo é curto e, bom, a ideia tem que ser original. O artigo dá alguma dica para não ficar só no genérico? Sim, sim, e esse é um ponto-chave. O exemplo que ele dá é de um pesquisador, acho que de biotecnologia, que precisa melhorar um processo de fermentação. Certo. Se ele usar a IA de forma muito aberta, talvez venha muita coisa inútil. O segredo, segundo o texto, é usar prompts direcionados. Ah, direcionados. Como assim? Não é só perguntar como melhorar, é ser específico, tipo, liste metodologias novas para otimizar fermentação X. Ou, que tecnologias de monitoramento existem para processos parecidos? Ou até, sugira parceiros acadêmicos com expertise em Y. Entendi. É essa especificidade que transforma a ferramenta. Deixa de ser um gerador de ideias vagas e vira um assistente que busca o que você precisa para o P&D. Filtra o ruído, né? Faz todo sentido. A qualidade da pergunta puxa a qualidade da resposta. Isso exige que o pesquisador já saiba o que ele precisa descobrir, né? Exatamente. Ok, e depois das ideias, o normal é investigar o que já existe sobre o assunto. Aí entra o segundo princípio do artigo, a busca de informação. Precisamente. O segundo ponto é usar a IA para acelerar a busca de artigos científicos, patentes, aquela varredura inicial que sempre toma um tempo danado. Nossa, isso parece um banho de produtividade gigante. Mapear o que já se sabe rapidinho é ouro, tanto na academia quanto para achar brecha de mercado em P&D. O artigo ilustra isso. Ilustra, sim, com um exemplo bem prático. Um engenheiro de P&D trabalhando com materiais para baterias. Ok. Em vez de ficar semanas ali catando em bases de dados, ele poderia usar a IA para ter um panorama rápido de artigos recentes sobre, sei lá, eletrólitos sólidos. E, ao mesmo tempo, já mapear patentes naquela área. Isso ajuda a ver não só a parte técnica, mas também quem está fazendo o quê, onde tem oportunidade para inovar, né? Mas aqui, imagina acende uma luz vermelha. A gente está falando de pesquisa. Precisão é tudo. Como fica aquela tendência da IA de inventar com informação? O artigo fala disso? Da confiabilidade? Fala, e fala bastante. Esse talvez seja um dos alertas mais importantes do texto. A dica prática aqui é crucial. Sempre verificar as fontes. Sempre. Sempre verificar. A IA pode listar artigos, citar patentes, mas quem tem que checar se aquilo existe mesmo, se é relevante, é o pesquisador. O artigo até usa o termo confabulações. Confabulações? Aquelas respostas que parecem certinhas, bem escritas, mas que podem ter erros factuais, ou citar fontes que, na verdade, nem existem. A IA trabalha com probabilidade, com padrões de palavras, não com a verdade em si. Entendi. Então, a velocidade que se ganha na busca pode ser um pouco, digamos, compensada pelo tempo gasto na verificação? Não vira um novo gargalo? Olha, é uma tensão sim. Não elimina o trabalho de checagem, mas muda o foco dele. Em vez de gastar horas buscando, você gasta tempo validando o que a IA sugeriu. Certo. O ganho ainda pode ser grande, mas exige uma habilidade um pouco diferente.
avaliar criticamente o que a máquina gerou. É o que o artigo sugere, essa mudança no trabalho. Menos esforço para compilar, mais esforço para curar e validar. Essa necessidade de validação humana parece que permeia tudo, né? O que nos leva ao terceiro princípio: resumo e organização de conteúdo. Se a IA ajuda a achar muita coisa, ela ajuda a digerir também. Exato. O terceiro princípio é sobre isso. Usar a IA para turbinar a leitura e a síntese de textos longos. Pesquisador vive lendo relatório gigante, artigo denso, documento técnico. Sim. A capacidade da IA de processar e resumir isso pode ser uma mão na roda. Imagino para revisão de literatura ou analisar vários relatórios de mercado. O artigo dá algum exemplo prático disso? Dá sim. Fala de um pesquisador da área farmacêutica que está diante de um dossiê clínico com, sei lá, centenas de páginas. Uau. Usar a IA para extrair os principais resultados, os efeitos adversos, as conclusões sobre eficácia, isso pode direcionar o olhar do pesquisador para os pontos-chave, né? Economiza um tempo imenso de leitura linear. Mas, de novo, a mesma ressalva da verificação vale aqui, certo? Um resumo errado da IA pode ser até pior que resumo nenhum. Pode levar a conclusões totalmente equivocadas. Sem dúvida alguma, e o artigo reforça isso com a dica correspondente. É preciso uma análise crítica do resumo que a IA gerou. Não dá para só aceitar aquilo. Não mesmo. O pesquisador tem que, no mínimo, ver se o resumo faz sentido com o que ele já sabe do assunto. E, idealmente, checar os pontos mais importantes direto no original. O resumo vira um guia, um mapa, mas a responsabilidade pela interpretação final, pelas nuances, continua sendo humana. Fica claro, a IA acelera, mas o controle de qualidade e a interpretação final são do especialista, o que nos leva ao quarto e último princípio prático: o apoio na escrita e na comunicação. Como a IA entra aí? Bom, aqui a IA atua como um assistente de redação. Pode ajudar a gerar os primeiros rascunhos de vários tipos de texto, Ah, tipo o quê? desde trechos de um relatório técnico, sabe? Ou até e-mails mais formais que têm um padrãozinho, ou mesmo a estrutura inicial de uma apresentação de resultados. Isso parece ótimo para vencer aquela síndrome da página em branco, né? Ter um ponto de partida, mesmo que não seja perfeito, já ajuda a destravar. O artigo exemplifica isso. Traz o exemplo de um gestor de inovação. Ele precisa apresentar os resultados de um estudo de mercado. Poderia usar a IA para gerar um esboço da apresentação, sugerir uma ordem para os slides, talvez até como visualizar os dados em gráficos, com base nos dados brutos que ele fornece. Interessante. Mas, de novo, a questão da autoria, da qualidade. Qual a linha entre usar a IA como ajuda e deixar ela fazer o trabalho? O que o artigo recomenda sobre o papel do pesquisador nisso? A recomendação é clara. O pesquisador precisa revisar e adequar tudo. Adequar mesmo, a fundo. A IA dá a estrutura, o rascunho, a sugestão, mas a expertise humana é que garante a precisão técnica, ajusta o tom para a audiência certa, coloca a análise crítica e, claro, garante a originalidade e a integridade. Entendi. O artigo frisa muito isso. É a combinação da eficiência da máquina com o julgamento do especialista que dá um bom resultado. Não é substituir, é colaborar. Mas o controle final, editorial, a responsabilidade é humana. Dá para ver um padrão bem claro nos quatro princípios, né? A IA dá velocidade e escala, mas a validação, a crítica, o ajuste fino são sempre responsabilidade humana. O artigo parece insistir bastante nesses alertas. Sim, e essa ênfase é fundamental. Os alertas sobre checar fontes lá no princípio 2, analisar criticamente os resumos no 3, revisar os textos no 4, isso é a base para usar a IA de forma responsável na pesquisa. A ética exige isso, né? Exatamente. Confiar cegamente na IA é arriscado para a precisão e compromete a integridade da pesquisa. As confabulações são esse lembrete constante. A ferramenta otimiza padrões, ela não entende a verdade. A IAG é potente, claro, mas o valor dela depende da habilidade, do ceticismo saudável e da responsabilidade de quem usa. E além dessas aplicações práticas e dos alertas para o uso hoje, o artigo do professor César guarda uma parte final para olhar para o futuro. Ele introduz um conceito que soa bem estratégico, até um pouco provocador, a necessidade da gente desenvolver uma inteligência artificial que seja soberana. Aqui a conversa fica mais estratégica mesmo. O que ele quer dizer com IA soberana, ainda mais falando do contexto brasileiro? Então, esse conceito de IA soberana, como ele apresenta,
toca numa questão geopolítica e cultural do desenvolvimento de IA. A ideia central é que países ou regiões, tipo o Brasil ou o Sul Global, não deveriam ser só consumidores passivos de tecnologia de IA feita lá fora, sabe? No Norte Global. Porque essas tecnologias muitas vezes vêm com vieses culturais, econômicos, prioridades que nem sempre batem com a nossa realidade aqui. Então a ideia é ir além de só usar o que já existe. Exatamente. IA soberana significa fomentar iniciativas para ter mais controle local sobre as peças-chave da IA. Os dados que treinam os modelos, os algoritmos em si, a infraestrutura. É construir capacidade aqui dentro. E para quê? Quais seriam os objetivos práticos disso? São vários. Primeiro, desenvolver ferramentas de IA que respondam aos nossos desafios específicos, problemas sociais, econômicos, ambientais daqui. Segundo, diminuir a dependência tecnológica e econômica das grandes empresas de fora, o que tem a ver com segurança, com o fluxo de dinheiro. E terceiro, talvez o mais sutil, garantir que a IA que a gente usa aqui esteja alinhada com os nossos valores éticos, culturais, legais, né? Para não importar vieses ou lógicas que podem ser ruins para a gente. Isso levanta questões bem complexas. Quais seriam os maiores desafios para construir essa IA soberana? Imagino que precise de muito investimento, formar gente, ter acesso a dados de qualidade. Talvez até uma política científica e industrial para isso, não? Sem dúvida, os desafios são enormes em várias frentes. Precisa de investimento pesado e contínuo em P&D público e privado. Precisa formar muito profissional qualificado em IA, ciência de dados. A questão do acesso a dados locais relevantes, de qualidade, respeitando privacidade e leis, é outro nó crítico. E sim, provavelmente precisa de políticas públicas coordenadas para incentivar um ecossistema local de IA, de startups, a colaboração universidade-empresa e que definam regras éticas e regulatórias para o nosso contexto. Fica claro que não é só técnico, é estratégico, econômico, cultural. E trazendo isso de volta para o quadro geral da pesquisa, como você acha que essa ideia de IA soberana pode impactar o pesquisador no dia a dia, assim, a médio e longo prazo? Olha, a médio e longo prazo, ter uma IA soberana poderia significar que os pesquisadores aqui teriam ferramentas mais adaptadas para a realidade deles. Imagina modelos de linguagem treinados com muito texto em português brasileiro, incluindo nossa produção científica, ou ferramentas de análise de dados otimizadas para os dados que a gente coleta aqui. Isso poderia aumentar a relevância da pesquisa feita aqui, né? Poderia, sim, aumentar a relevância, a aplicabilidade e também poderia incentivar linhas de pesquisa na própria computação e IA que sejam mais alinhadas com as prioridades do país. Mas, claro, isso é uma visão de mais longo prazo. Hoje, essa discussão sobre IA soberana serve mais como um chamado para a gente pensar criticamente sobre as ferramentas que a gente usa e para onde a tecnologia está indo. Muito bem. Então, tentando amarrar tudo isso para quem está nos ouvindo e trabalha com pesquisa na academia ou na indústria. De um lado, a gente tem essas 4 aplicações bem práticas da IA. Brainstorm focado, busca rápida de literatura, resumo eficiente, ajuda na escrita. Isso. Do outro lado, os alertas constantes e essenciais. Tem que verificar, tem que analisar criticamente, tem que revisar com cuidado. Sempre. E sobrevoando tudo, essa visão mais ampla, estratégica, da IA soberana, qual seria a mensagem principal que fica disso tudo? A mensagem central, me parece, é que a gente está entrando numa nova era da pesquisa. A IA vai estar cada vez mais presente. E ela pode transformar muita coisa. Oferece ganhos de eficiência claros, talvez até abra novas avenidas criativas. Só que para usar bem e de forma ética, o pesquisador vai precisar de novas competências. Não só saber operar a ferramenta, mas principalmente saber questionar, validar e integrar isso no próprio raciocínio crítico. O desafio é achar o equilíbrio, né? Como usar o poder da IA sem perder a profundidade do pensamento humano, a originalidade de verdade e a integridade que sempre foram a base da boa pesquisa. E essa reflexão sobre equilíbrio, ainda mais quando a gente pensa na necessidade de tecnologias mais alinhadas ao nosso contexto, como a ideia de IA soberana sugere, deixa a gente com uma pergunta importante para matutar, né? Fica a questão: como é que nós, como comunidade de pesquisa
e inovação, podemos garantir que essa integração da IA no nosso dia a dia não seja só uma busca cega por eficiência. Como garantir que ela sirva mesmo para ampliar nossa capacidade de descobrir e inovar de forma ética, responsável e relevante para o nosso contexto? Como a gente faz para que essas ferramentas tão poderosas sejam moldadas para servir aos nossos propósitos, às nossas realidades locais, em vez de só adotar soluções globais sem um olhar crítico para as implicações mais profundas? É uma pergunta que fica em aberto, mas é essencial agora que a gente navega nessa nova era da pesquisa assistida e cada vez mais influenciada pela inteligência artificial.